Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta manhã. E mais um dia estamos aqui iniciando para trazer a palavra de Deus. Peço que os irmãos se inscrevam, compartilhem, irmãos, para que a palavra de Deus chegue mais a pessoas, para que elas se convertam e entendam que Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou falar a mesma coisa que ela falou. Seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Se é pra ficar assim, prefiro. Onde vai ser? Não vai estar sem saber de nada. Tem que vir as datas. Vai ter que levar no aeroporto. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, que possam estar buscando as coisas de Deus, agradecendo a Deus por mais um dia abençoado, que Ele tem nos proporcionado nesse dia, que não seja diferente, as bênçãos do Senhor possam alcançar a tua vida nesta manhã, que você possa ouvir, praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus aqui nos corrige, nos orienta e nos dá a direção de uma vida eterna. E a vida eterna é somente com Jesus Cristo. Só com Ele nós alcançamos a plenitude. Porque nessa vida é tudo passageiro, tudo aqui nessa terra é tudo passageiro. Por isso nós temos que praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu peito. Ou seja, quem crê em Jesus Cristo, quem crê em sua palavra, quem crê naquele que Jesus deixou escrito, esse será bem-aventurado. Eu estou aqui para anunciar esse Jesus, esse Deus, que é o dono de tudo, da plenitude, de tudo e de todas as coisas. Ele que foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Nunca houve e nem haverá
um Deus tão grande como nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer em Marcos 16:15, onde Jesus deixou uma ordem. Jesus deixou uma ordem para os seus discípulos. Ele separou os 12 e ensinou, instruiu. E ele disse para eles, está no Evangelho de Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem condenar. É a palavra de Deus que está escrita para que nós possamos seguir a verdade. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de quem é Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Não existe outro, nem outro que seja verdade. Somente Jesus Cristo. Está no Evangelho de Mateus 3:8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse no Evangelho de Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse mundo vive na opressão. Esse mundo vive cada dia mais pressionado com as coisas malignas do diabo. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo que domina as regiões demoníacas. Que existem dois mundos. O mundo que Deus criou, a natureza, as aves, os mares, os rios, tudo a natureza Deus criou. O ser humano, os peixes do mar, tudo criação de Deus. E Deus abençoou tudo. Mas, por causa do pecado, por causa da desobediência do ser humano, do homem, tudo passou a ser condenado e contaminou toda a terra. E o mundo, a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno, é porque o inimigo está dominando esse mundo. O inimigo tomou conta desse mundo. As pessoas muitas vezes não estão percebendo, por falta de conhecer as Escrituras, por falta de conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Como eu já disse, estou aqui para falar de política, de homens, de religião de ninguém, mas para pregar as Escrituras, a verdade, que é a palavra de Deus. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Por isso nós temos que sair do nosso conforto, sair dos nossos lares e anunciar a palavra de Deus. Aquele que nele crê. Mas o problema é que as pessoas não querem ouvir a palavra, as pessoas não querem acreditar num Deus que morreu, foi crucificado, foi torturado, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Nossa salvação só vem através de Jesus Cristo, só através de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião, porque religião não salva ninguém. Na verdade, a religião, ela leva as pessoas ao inferno. A religião, ela condena as pessoas. A religião oprime as pessoas. A religião, ela aprisiona as pessoas e vive debaixo do jugo. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dar liberdade. Liberdade de Cristo Jesus através da sua cruz, do derramamento de sangue na cruz do Calvário, onde ele pagou todo o preço do pecado, preço muito caro, que ninguém conseguiria pagar, mas somente Jesus
nos dá salvação nenhuma, mas também que Jesus Cristo servia a Ele, servia a nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, Ele disse, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus Cristo que nós chegamos ao Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, Ele veio, pagou o preço, morreu, mas ressuscitou. Hoje Ele não está mais pregado numa cruz, Ele não está mais pregado numa parede. Jesus Cristo, Ele não está mais ali morto, mas hoje Ele vive e reina para todo sempre. E é Ele que está aqui nesse momento, com a sua presença do Teu Espírito Santo. Que a palavra de Deus fala em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós saímos e anunciamos para que as pessoas ouçam, para que elas se convertam, elas mudam de direção. E as pessoas são cegas porque não querem conhecer a verdade, não lê as escrituras, não medita, por isso não conhece a verdade e vive enganada. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso que eu estou falando, pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando palavras minhas, mas a palavra de Deus que liberta, que cura e que salva as pessoas da sua condenação. Jesus Cristo, e não há salvação em nenhuma outra, em outro nome debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome entre os homens pela qual nós alcançamos a nossa salvação. Somente através de Jesus Cristo. Jesus, o Deus Todo-Poderoso e fiel, digno de honra, glória e louvor. Não é você prestar culto a mais ninguém. Prestar culto somente a Jesus Cristo. E você não deve prostrar diante de nenhuma imagem, somente prostrar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus ela condena todas as práticas religiosas. Eu quero deixar uma palavra aqui para que você possa meditar as palavras de Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O próprio Jesus dizendo, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Por isso que Jesus veio nesse mundo para fazer uma missão: pregar a verdade, pregar a liberdade, uma nação perdida e contaminada e condenada a ser lançada no inferno. E a missão de Jesus Cristo foi vir aqui nesse mundo para nos libertar de uma condenação eterna. Por isso que ele saiu da sua glória, saiu do seu trono, saiu da sua majestade e se fez homem para vir aqui nesse mundo para pagar o preço, como eu já disse, que eu e você queríamos pagar. E Jesus disse assim, no Evangelho de João 8:12, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram depois os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Isso foi os fariseus dizendo. Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou.
vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu Pai, que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifico também o Pai que me enviou. Deus vendo uma nação perdida, Deus vendo os homens sendo lançados no inferno, como a palavra de Deus fala, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o próprio Deus, o Pai, veio desse mundo perdido por causa da desobediência, do pecado que surgiu lá no Jardim do Éden, pela desobediência do casal Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, que não era para comer daquele fruto proibido, mas eles desobedeceram a Deus e deu ouvido para o diabo. É assim que acontece na vida das pessoas hoje. Deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. É por isso que as pessoas não alcançam essa salvação, porque deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de ouvir a verdade, deixa de ouvir as escrituras, aquilo que Deus deixou escrito, para ouvir a voz do inimigo das nossas almas. E o pecado veio ao mundo por causa da desobediência de Adão e Eva, e a terra ficou toda contaminada, a terra ficou toda contaminada e lançada essa geração para condenação. Mas o próprio Deus se fez homem, saiu da sua glória, saiu do seu trono e veio aqui para nos resgatar novamente. Por causa do amor que Ele tem por mim e por você. Mas as pessoas desprezam o amor de Deus. Mas só aquele que obedece, somente aqueles que ouvem o decreto da palavra de Deus, que serão salvos. E os homens daquela época questionavam quando o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho verdadeiro, que Ele é a verdade. Eles não queriam aceitar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio aqui como Salvador do mundo, e Ele continua sendo Salvador do mundo. Mas as pessoas daquela época recusaram Jesus Cristo, que não é diferente nos dias de hoje. As pessoas continuam recusando Jesus Cristo por causa da sua desobediência e seus desejos carnais. Mesmo casal que trouxe o pecado no mundo por causa da desobediência, são as mesmas pessoas, a maioria desse mundo, que continuam desobedecendo a palavra e não querem voltar para Jesus Cristo, não querem se arrepender para que sejam salvos, mas preferem andar em contramão, adorando imagens de escultura para a sua vida, para o seu trabalho, por causa da imagem de escultura. E Jesus Cristo abomina tudo isso. Jesus Cristo condena tudo isso, porque lá em Êxodo capítulo 20, versículo
Versículo 4, a palavra de Deus fala que ela domina todas essas práticas, obras feitas por mão de homens. E tudo isso são tudo contra a vontade de Deus e a lei de Deus. Mas Jesus Cristo ele veio para desprezar, os fariseus não acreditavam no testemunho de Jesus Cristo. E respondeu Jesus: eu vim segundo testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem, vocês não sabem para onde eu vou, porque Jesus Cristo ainda não tinha se revelado. Mas Ele revelou para nós nos últimos dias. Jesus Cristo não se revelou para nós nos últimos dias. Tanto é que Ele pagou o preço na cruz. Tanto é que Ele pagou um sacrifício muito caro. Morreu e hoje vive e reina para todo sempre. E você tem acreditado? Você tem acreditado nessa ressurreição de Jesus Cristo? Ou teus ouvidos continuam ainda tampados, teus olhos cegos para a verdade? Mas Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o testifico de mim mesmo. E de mim testifique também o Pai que me enviou. Jesus, Ele viveu aqui nesse mundo até seus 33 anos. Seu ministério durou 3 anos. Mas por causa da rejeição, por causa de não aceitar Jesus, mataram Ele, crucificaram e mataram. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e hoje está vivo. Por isso tem que acreditar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Colocar a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Deixar de adorar Deus que não faz nada para você. Adorar Deus muitas das vezes para te levar para o inferno. Mas Jesus Cristo Ele continua querendo salvar as pessoas. Jesus Ele veio para salvar. O próprio Deus, Ele se fez homem com um único objetivo: para nos salvar. Mas você está disposto a obedecer a verdade e a palavra de Deus para ser salvo? Ou você ainda continua na mentira, no engano de homens mentirosos que te enganam e continua te enganando? Que a palavra de Deus fala que tudo aqui nesse mundo vai passar, mas somente a verdade, a palavra de Deus jamais passará. Que dias maus estão vindo, dias difíceis estão vindo, porque a palavra de Deus fala que nos finais dos tempos as coisas só iriam piorar. Está piorando. As pessoas continuam cegas porque não quer dar crédito nem ouvir a palavra de Deus. Que ainda preferem viver no engano e na mentira. Que deixam de ouvir a palavra de Deus para ouvir muitas das vezes homens enganadores e mentirosos. Estão cheios. E as pessoas, dizem que as pessoas gostam de ser enganadas. As pessoas gostam de ser enganadas.
Como o profeta Jeremias disse: Senhor, esse povo não quer ouvir o que eu estou pregando, a verdade. Estou cansado de estar pregando com uma geração que não quer dar ouvido. Mas o próprio Deus disse para ele: Jeremias, continua pregando. Jeremias, não para. Vocês não querem dar crédito? No dia do juízo, eles vão ter a resposta. Porque vai chegar o grande dia. O grande dia do Senhor. E aquele grande dia já está marcado por nosso Deus Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus no Evangelho de Marcos 13, 32 diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Jesus Cristo sabe o dia do fim. Somente Jesus Cristo sabe o dia que tudo isso aqui vai acabar. E as pessoas levam uma vida achando que não vai acabar, mas isso aqui tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. E esse dia está próximo. E as pessoas dão muito valor nas coisas desse mundo. As pessoas dão muito valor nos bens materiais, nas coisas terrenas. Mas o próprio Deus, Ele deixou escrito que a destruição ela vai vir. E vai pegar esse mundo de surpresa. Porque o mundo está envolvido nas coisas terrenas, esquecendo das coisas do alto, esquecendo das coisas de Deus, para se prender nas coisas terrenas desse mundo. As pessoas que se envolveram muito em coisas estão se afastando do próprio Deus. As pessoas só pensam em festa, em comer, em beber e farrear. Mas quando é para buscar as coisas de Deus, não querem e desprezam. Mas a vida de Jesus está próxima. E Ele disse: olhai e vigiai, e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partido para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade aos seus filhos, aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Ele disse: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, à meia-noite, ou no tratar do galo pela manhã. Por isso que Ele mandou nós vigiar. Por isso que Ele mandou lançar atento nos acontecimentos desse mundo. E a palavra de Deus fala: antes dele vir, Ele ia mandar sinais, mostrando a sua vida. E os sinais estão aí. É guerra, terremoto, doença, peste, todo tipo de maldade. E o coração do homem se corrompendo cada dia mais. Porque não quer saber da verdade e dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso vive separado de Deus. Vive separado de Deus por quê? Porque não dão crédito nas coisas de Deus. Não dão valor na palavra. Mas o único caminho para o homem ser salvo é Jesus Cristo, na sua palavra. O homem não chega a Deus. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade é Jesus Cristo. Mas as pessoas não querem ouvir. Preferem os enganadores, os mentirosos, falsos profetas. Como a Bíblia diz, que nos finais dos tempos viriam muitos mentirosos e falsos profetas. É o que mais tem hoje em dia. Os mentirosos e falsos profetas que prometem, mas não cumprem. Mas o povo gosta de mentira. Mas a verdade não querem. Não querem saber para ser salvo. Mas a verdade está sendo pregada. A verdade está sendo anunciada. Quem der ouvido, ouça a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas quem não é, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que não quer dar ouvido a palavra de Deus, que prefere mais as coisas do mundo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz para a gente não amar as coisas desse mundo. Não ameis as coisas desse mundo. Busque mais as coisas do alto. Da onde vem o nosso socorro, a nossa salvação. A nossa salvação não está aqui, em coisas terrenas, mas vem lá do alto. E vem de nosso Deus. Vai viver uma geração perdida. Uma geração que não dá a importância para as coisas do Senhor Jesus. Mas a verdade vai ser continuada sendo pregada. Queira ou não ouvir. Queira ou não. Mas a verdade sempre vai ser anunciada. E a palavra de Deus diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. O Espírito Santo de Deus ainda está nesse mundo. O Espírito Santo de Deus ainda se manifesta nesse mundo. Mas quando Jesus Cristo voltar e levar a sua igreja, vai ser retirado o Espírito Santo daqui, desse mundo. E quem vai dominar esse mundo vai ser o inimigo, o diabo. Quando Jesus Cristo buscar a sua igreja, porque ele prometeu que viria buscar o povo lavado, remido com seu sangue.
que são aqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele. Ele vem buscar a sua igreja e seu povo. E a sua igreja não é templo de quatro paredes, de tijolo. A igreja são aqueles que confessam Ele como seu único e suficiente Salvador. Que são convertem de seus pecados. Se convertem de seus maus caminhos. E tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para ser salvo. E não adianta você falar, confessar Jesus como teu Salvador e ter Deus nessa tua vida. Não adianta você falar que é de Deus, mas tem um monte de ídolo para adorar. E Deus não aceita. E a palavra de Deus fala que não aceita dividir a sua glória com ninguém. Ou você tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, ou você não tem ninguém. Porque o resto não faz nada por você. Porque Ele diz, buscai ao Senhor. E quando você pode achar? Invocai, porque enquanto Ele está perto. Quando Jesus Cristo voltar e levar seu povo, sua igreja, ao anticristo que vai estar aqui nesse mundo, dominando a vida de quem ficar. E não tem mais seu povo, não tem mais solução para a tua vida. Não adianta você ter guerra. Não adianta ficar rezando para morto. Que a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, está escrito que a salvação é só única, é uma só. Não existe mediador, não existe mais nada que se possa fazer depois da morte. Hebreus 9:27 diz assim: está ordenado o homem a morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Na Bíblia não está escrito que você vai ficar purgando. Tudo é missão de homens. Você não acha na Bíblia? Purgatório, você vai ficar purgando. Pega a vida inteira. Até na hora da morte, não se arrepende. E acha que vai ter mais chance. Acabou. A salvação é a única vez. Após aceitar Jesus e confessar seus pecados e adorar e servir somente a Ele. Somente Jesus Cristo. Jesus não divide sua glória com ninguém. Nunca dividiu e nem vai dividir. E Ele é o único intercessor entre o homem e Deus e o homem, Jesus Cristo. Não tem intercessora. Intercede por você, somente Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus. Porque nenhum outro há salvação.
Porque também debaixo do céu nenhum outro há dado nome entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus Cristo encontramos a nossa salvação. Somente Deus. Não tem mediador, nem intercessor, a não ser Jesus Cristo. Por isso, você tem que confessar seus pecados e se arrepender. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque depois da sua morte, acabou. Pentecostal Missionário Ministério Apostólico. Acabou. Pastor Cristiano, Pastor Renildo e Apóstolo Ademir. Em Atos 2:38, a palavra de Deus diz assim: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, porque arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Nós temos um corpo que habita o Espírito Santo, um corpo que habita o Espírito. Por isso você tem que escolher qual Espírito que vai habitar dentro de você. Tem que fazer a sua escolha. Porque aquele que se arrepende, não importa o que você já fez na sua vida, mas o importante é você se arrepender, entregar a sua vida para Jesus Cristo. E nosso corpo é um templo onde vai ser habitado o Espírito. Porque aquele que confessa, entrega a sua vida para Deus, ele se torna a casa de Deus. Nosso corpo passa a ser a habitação do Espírito Santo. Mas aquele que ignora, mas aquele que não quer, aquele que ouve, joga da palavra de Deus e despreza, aquele que não se arrepende e não se confessa como Jesus Cristo, seu único Salvador, o tempo que era para ser habitado do Espírito Santo vai ser a habitação do diabo, do espírito do diabo. É isso que a palavra de Deus fala. Por isso que nós temos que decidir qual Deus nós vamos servir e adorar, entregar nossa vida. E enquanto nós vivemos, a decisão de quando nós vivemos, que após a morte está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois da morte vem seu juízo. O duro é o juízo de Deus. O juízo de Deus, naquele grande dia, e todos vão ter que prostrar diante de Deus. Todos vão ter que se apresentar diante do Deus poderoso. E ali a sentença vai ser dada. E todos, não tem classificação de pessoas. É pobre, é rico, é prefeito, é vereador, é presidente, governador, todos vão ter que se apresentar diante de Deus, vão prestar conta. O juízo de Deus, todos vão ter que se apresentar diante de Deus. E a minha sentença vai ser dada. Você deu crédito à palavra? Você ouviu?
Você deu crédito à palavra? Ou continua virando as costas? Porque o juízo de Deus vai chegar naquele dia. E ali a sentença vai ser dada. A sentença vai ser dada. Não vai ser para o juiz terreno, não. Vai ser o grande Deus. O Todo-Poderoso. A sentença vai ser dada naquele dia. E a Bíblia diz: as ovelhas, a Bíblia fala, as ovelhas e os bodes. As ovelhas são aquelas que ouvem a palavra. As ovelhas são aquelas que ouvem da crédito, se arrependem dos seus pecados e se convertem. E aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Jesus vai dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, a verdadeira morada eterna. Mas os bodes, aqueles que não dão crédito na verdade, na palavra de Deus, esses são chamados de bodes na Bíblia. Jesus Cristo vai falar: apartai-me de mim que eu não te conheço, maldito. E serão lançados do lago de fogo e enxofre. Onde vai estar queimando por a eternidade. E não tem mais socorro. Acabou. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 27, o livro das revelações, o livro, a Bíblia diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida não será salvo. E para estar com o nome escrito no livro da vida, tem que se confessar seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E servir e adorar somente Ele. Mas os tímidos, a Bíblia diz, mas os tímidos são aqueles que não querem ouvir o profeta. E aos incrédulos, os que não acreditam na palavra de Deus, ouve, mas não dá crédito. E os abomináveis, e os homicidas, os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa escritura que está dizendo: todos aqueles que vivem na prática da prostituição, todos aqueles que ficam se prostituindo, todos aqueles que ficam na prática da fornicação,
da feitiçaria. Todos os feiticeiros são lançados no lago de fogo e enxofre. É a Bíblia que diz. E os idólatras e todos os mentirosos a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Essa escritura que diz. É a Bíblia. Por isso que eu deixo as suas instruções. Ele diz. Mas só aqueles que estão escritos no livro da vida, no livro de Cordeiro, esses serão salvos. E tem se confessado os pecados e aceitar Jesus. É a única maneira de entrar no reino de Deus. É a única solução de você ter uma vida eterna ao lado do Pai. E a Bíblia diz: o céu, o inferno, a escolha cabe a cada um. Qual caminho você está escolhendo? Qual é a tua escolha? É tempo de meditar. Teu fim está próximo. Tudo que você já viveu até hoje, mas se você se arrepender, entregar sua vida para Jesus, a Bíblia diz que esses serão salvos. E o nome escrito no livro da vida. Esses vão estar morando com Deus eternamente. Mas se você não está tomando a decisão, você pode ter certeza que sua salvação está em risco. E não tem mais. Socorrer nada. Não adianta que os parentes ficar rezando por você porque acabou. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. O juízo de Deus. O dia do Todo-Poderoso. Onde todos vão prostrar diante daquele que vai decidir o céu ou o inferno. Cabe vocês fazer a escolha. Se arrependa e volta para Jesus enquanto é tempo. Porque o fim está próximo. Como diz as Escrituras, quem crê em mim será a vida eterna. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Quando ele disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho, e foi uma ordem de Jesus Cristo para que nós possamos dar ouvido na palavra. E toda a Escritura é inspirada por Deus. Foi homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, inspirada pelo Espírito Santo.
Está em 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação da justiça. Por isso que a Bíblia foi escrita para a correção do ser humano, por causa do amor de Deus pelos homens, Ele deu uma nova oportunidade. E a oportunidade é essa. E a única oportunidade que após da tua morte, que você vai morrer, todos vão morrer. Mas tem que se preocupar depois da sua morte. Para onde que você vai? Para onde você vai depois da tua morte? Tornai-vos, pois praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1,22. Não adianta você ouvir a palavra e fazer de conta que não ouviu, enganando você mesmo. Nossa preocupação com a tua alma, pelo amor da tua alma. Mas se você não quer, o problema não é meu, é meu. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Está lá em Jeremias 29, 13. Busca o Senhor enquanto você pode. Que o dia que você ficar doente, o dia que você estiver em cima de uma cama, prestes a morrer, aí vai clamar a Deus. Se ainda você se arrepender, você ainda tem chance. Mas se você morrer sem Jesus Cristo, acabou. Que a morte vai chegar. Todos vão ter que passar pela morte. Morte física. Mas após essa morte, vai ter uma vida eterna. Mas a vida eterna, aonde você quer passar? Ao lado de Deus? Ou no lado de fogo e choro? Que é a segunda morte. Arrependei-vos enquanto é tempo. Arrependei-vos porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão acontecendo. Para de dar ouvido a homens mentirosos e enganadores que te enganam, que muitas vezes quer teu dinheiro. Para ouvir de profetas mentirosos que profetizam e não acontece nada. Somente Jesus Cristo te prometeu a tua salvação. Essa é a maior riqueza que o homem pode ter. A sua salvação. Não é dinheiro. Não é achando que você tem dinheiro. Teu dinheiro não vai contar a tua salvação. Você pode ter o melhor carro do ano, mansões, sua conta recheada no banco. Seu dinheiro não vai comprar a tua salvação. Com Deus ninguém negocia. O que Ele fez já está feito. Ele veio esse mundo e morreu por mim e por você. Mas se você não reconhecer Ele como teu único e suficiente Salvador, ter Ele somente como teu Deus, você não vai estar do lado dele.
Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. E a hora é agora. Que não sabeis a que hora vai vir o Senhor. Ele só deixou um aviso. Para que nós ficássemos atentos. Ele disse no Evangelho de Mateus 25:13: Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas você terá isso. Se o pai de família soubesse a que hora da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. O ladrão, ele vem e rouba, e não avisa ninguém. Assim vai ser a vida de Jesus Cristo. Ele não vai avisar ninguém, vai pegar muito de surpresa. Na prostituição, na cachaça, na idolatria, vai pegar muito de surpresa. Por isso está desapercebido. Também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Por isso que a palavra de Deus fala para vigiar, e se consertar, e se arrepender, e voltar para Jesus Cristo. Porque sem Jesus não tem salvação. E teu nome tem que estar escrito no livro da vida. É o que está escrito na palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, ouviu e não deu crédito. Quem não é de Deus, chama aqueles que pregam de trouxa. Mas você vai pagar um alto preço por isso. O dia que você ficar diante de Deus Todo-Poderoso, você vai se explicar para Ele. Ou, aliás, nem vai ter explicação. Teu destino já está traçado. Porque zombou e não deu crédito. Mas o meu dever eu já fiz. Ide, pregai o Evangelho. Porque não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Que Jesus Cristo possa te abençoar. Que Jesus Cristo possa ter misericórdia da tua vida. E que você se arrependa, para que teu nome possa estar escrito no livro da vida. Para que possa ser salvo. E que Deus abençoe em nome de Jesus. O casamento do palhaço Galeguinho. Hoje é de Casa da Mar. Com sua noiva Chica Belanca. É hoje. O casamento mais atrapalhado do Brasil. Ele vai casar.
habitou e vimos sua glória, como a glória do Senhor. E ele, como homem, sentiu tudo que sinto, trocou minha tristeza pelo seu paraíso. Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Compartilha, dê seu joinha. Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.